se vocês quiserem compartilhar aí com o time de vocês, né, pode acessar, envia também por e-mail ali o link do YouTube. Um recadinho que eu queria dar antes de passar a bola aí para o Rodolfo, tá? É que vocês aproveitem bastante esse espaço. A gente trouxe um especialista hoje para falar com vocês, então, dúvidas, perguntas, vocês podem usar aqui o chat, tá? Do próprio Meet, ou então a ferramenta ali de perguntas e respostas, tá? Fiquem bem à vontade. Agora está contigo aí, Rodolfo. Legal, legal. Boa tarde, pessoal. Espero que seja bem produtivo aí essa trilha, né, que nós vamos fazer aqui dessa apresentação para vocês, né? Desvendando aí um pouquinho o Google Cloud, só que já com foco mais de integração Vim e Google Cloud, tá bom? Eu sou consultor aqui na QI, sou da área comercial da QI, e depois eu vou tocar a bola aqui para os meus amigos da área técnica, tá bom? Que eu já apresento aqui para vocês. Legal? Onde a gente tem, então, o Montosa aqui, especialista em cloud aqui da QI, Luiz Serrano, que é da Stack Vim, vai falar, vamos trocar umas ideias aqui com todo mundo, né? E à disposição aqui para as dúvidas que vocês tiverem, enfim, está aqui para nos ajudar nesse processo todo aqui da apresentação. O Rodrigão aqui também, que é Cloud Analyst aqui da QI. E aqui, o último aqui, que começou a falar, sou eu, tá bom? Sou da área aqui comercial da QI, beleza? Sejam todos aí bem-vindos. E eu vou rapidamente só dar uma introduçãozinha, então, para vocês aí da nossa agenda, tá bom? Vamos começando agora aí, fazendo essa abertura. E 14h05, então, 14h05, 14h10, a gente já começa a realmente falar um pouquinho sobre Vim Backup, depois uma demonstração mais prática aqui com o time da QI. Umas 2:50 aí, a gente abre para perguntas, para dúvidas e fazemos o encerramento, tá bom, pessoal? Então, é uma apresentação bem rápida, né, mas bem objetiva para vocês avaliarem se cabe no negócio de vocês, e evidentemente, com certeza cabe, e a gente fica aqui à disposição para poder ajudá-los. Bom, sobre a QI, muita gente aqui eventualmente já conhece, mas nosso foco aqui realmente nós somos especialistas em facilitar a inovação para a nuvem, ajudar realmente o cliente a pensar nuvem, a pensar as suas aplicações levando para a nuvem, e esse processo todo de arquitetura, esse processo todo de sustentação, que é muito importante, né, ter um parceiro ali do seu lado para fazer a sustentação do ambiente, prever otimizações, melhorias no ambiente. Nuvem é uma coisa muito dinâmica, sempre a gente tem novos serviços, então a gente está aqui para poder ajudá-los nesse processo todo. Somos especialistas, então, em inovação da nuvem, aqui fala um pouquinho, então, das nossas competências, né, de produtividade, segurança, modernização, e infra e dados, né? A gente também, nós conseguimos também, através de ferramentas da Google e da nossa especialidade, fazermos projetos de dados também, tá bom? Aqui temos um time aí completamente qualificado, certificado pela Google, então aqui estão todas as nossas competências, como um dos principais parceiros de Google, tá bom? E corroborando, vamos dizer assim, ou ratificando, né, essa nossa especialidade e aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é ajudar o cliente em cloud. Então, a gente tem mais aí de 1000 projetos realmente de sucesso em cloud. Aqui a gente tem alguns segmentos, né, de tecnologia, de indústria, saúde, varejo, logística, então, e além de outros aqui, né, associações, cooperativas, enfim, a gente consegue ajudá-los aí nos mais diversos segmentos em que vocês atuam, tá bom? E aí, fazendo essa breve apresentação, então, da QI, eu já passo a bola aqui para o Serrano, que vai nos ajudar, enfim, e o nosso pessoal aqui, o Montosa e o Rodrigo, para começar a falar um pouquinho, então, de Vim Backup, e depois a gente faz algumas demonstrações aí para vocês, tá bom? Vou parar aqui o meu compartilhamento, e aí eles tocam, beleza? Fiquem aí à vontade, tá bom, pessoal? Aproveitem. Legal, muito obrigado, Rodolfo. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Vou compartilhar minha tela aqui, para a gente poder começar a falar um pouquinho mais de Vim, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Ok. Vocês estão vendo a minha tela?
Sim. Pois não. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco dessa integração do Vim Backup Replication com o Google Cloud, né? Eu gostaria de falar rapidamente sobre a Vim. Quem ainda não conhece a Vim é uma empresa com sede nos Estados Unidos. Ela está no mercado desde 2008, então já tem uma estrada bem longa aí no mercado de proteção de dados. Ela tem presença em 160 países, é uma das líderes de mercado em termos de satisfação dos clientes. Ela possui um Net Promoter Score, que é um índice de avaliação da satisfação dos clientes, igual a 82, que é bastante alto para o mercado de TI, né? Então isso reflete tanto a qualidade da solução, como a satisfação dos seus clientes em relação ao suporte técnico que ela presta, tá? Então, hoje a Vim está numa rampa de crescimento muito grande. Acho que muitos de vocês que estão presentes, pelo menos, já ouviram falar de Vim. São 400 mil clientes no mundo, com um crescimento mensal de 4 mil clientes. E aqui na América Latina, a Vim está crescendo a 50% ano sobre ano, né? Enquanto que o setor cresce 10 vezes menos que isso, né? O setor de proteção de dados. Então, o índice de adoção da Vim está sendo muito grande, inclusive para a proteção de workloads e serviços em nuvem pública. Em termos de market share, ela é a número 1 do mercado também. E na última pesquisa, né, no último quadrante mágico do Gartner, que foi apresentado agora em agosto, ela foi eleita líder pela 7ª vez consecutiva. Tá? Então, é uma solução que está assim, muito bem posicionada no mercado. Tá? Então, vamos passar aqui para o próximo, né? Conceitos. A Vim, a plataforma Vim, né, que é formada por algumas soluções, ela permite proteger vários tipos de workloads hospedados em diferentes infraestruturas, inclusive em nuvem pública. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, o Vim Data Platform possui integração nativa na camada de hypervisor com os principais players de mercado. Então, a gente tem integração nativa com o VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix Acropolis Hypervisor, Red Hat Virtualization. Então, a gente tem toda essa integração nativa com esses hypervisors. Além disso, estendendo um pouquinho mais essa capacidade, a gente também consegue proteger aplicações legadas, né, que ainda estão hospedadas em servidores que não podem ser virtualizados, né, onde a gente não pode fazer aquele refactoring, né, para a gente poder transformar essa aplicação em Cloud Native. Então, a gente também consegue proteger esses tipos de aplicações hospedados em sistemas operacionais Linux, Windows, IBM iX, Unix, macOS, Solaris. Então, também a gente consegue contemplar todo esse tipo de proteção. Integração com aplicações de missão crítica. Então, a Vim também tem plugins para integração direta com aplicações críticas para o negócio, como SAP, HANA, Oracle Database, SQL Database e outras, né? Além também de permitir a proteção de ofertas do tipo Software as a Service, a proteção desses dados, né, que estão sendo desses serviços, né, hospedados em nuvem pública. A gente está falando especificamente do Microsoft Office 365, então a gente consegue proteger o serviço do Office 365 e também ambientes Salesforce, incluindo em todo esse pacote, claro, o backup e a recuperação de serviços Google Cloud, que é o tema de hoje. Então, eu só queria fazer essa introdução aqui para vocês. Bom, por que é importante, né, começando aqui, né, a 10 mil metros de altura, por que é importante nós protegermos os dados que se encontram na nuvem pública? Em qualquer serviço de nuvem pública, como vocês sabem muito bem, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service, nós temos uma celebração de contrato que define bem os limites de responsabilidade do provedor e do cliente, o que nós chamamos de contrato de responsabilidade compartilhada. Nesse contrato, né, para todos esses tipos de serviço, a responsabilidade final pelos dados é sempre do cliente, não é do provedor. Então, cabe ao cliente manter o controle das políticas de acesso a esses dados e também prover proteção para esses dados.
Tá? Então, essa é a responsabilidade inerente dos consumidores de serviços em nuvem pública, incluindo o Google, né? Bom, dando sequência aqui, só para a gente contextualizar um pouquinho mais esse cenário, quando nós olhamos para os eventos que ocasionam algum tipo de perda de dados em serviços de nuvem pública, a principal ocorrência que a Vim levantou numa pesquisa que realizou é a deleção acidental. Então, alguma ação acidental que é feita e informações ou aplicações são apagadas. E a gente tem visto um crescimento muito forte também dos ataques de ransomware, também em nuvem pública, né, onde ocorre a criptografia dos dados, o lock-in, né, e esses dados têm que ser recuperados. Essa percepção de utilizar a nuvem pública dentro de uma estratégia de backup e disaster recovery está bastante forte nos clientes. Se nós olharmos para uma pesquisa aqui que a gente tem aqui no gráfico, publicada nesse ano pela Vim, num relatório chamado Data Protection Trends, as organizações elas estão mostrando uma progressão contínua no sentido de aproveitar os recursos e os serviços oferecidos na nuvem pública como parte, né, das suas estratégias de proteção de dados. Tá? Então, nós também vemos agora as organizações utilizando serviços em nuvem pública para prover a proteção de dados nesse contexto de nuvem híbrida ou multi-cloud que as empresas estão adotando. Tá? Então, isso é bastante interessante também, para a gente ficar bastante atento, né? Dentre essas estratégias, né, de adoção desses serviços em nuvem pública, também se destaca a intenção de utilizar serviços como uma parte muito importante da estratégia de continuidade de negócios e disaster recovery, né, o BCDR. Ou seja, as organizações estão deixando de investir em data centers ou colocations próprios para atuarem como infraestruturas ou ambientes redundantes para as suas aplicações e seus workloads críticos e estão passando a utilizar serviços em nuvem pública devido aos benefícios inerentes que nós temos, né? Elasticidade, consumo sob demanda, pague apenas o que você consome e assim por diante, né? Então a gente tem essa contextualização, né? Se a gente falar especificamente do Vim Backup para Google Cloud, quais são os benefícios, né? A solução Vim Backup para o Google Cloud é totalmente baseada em APIs, então são uma série de APIs que a Vim desenvolveu para se integrar com os serviços GCP, tá? E aqui a gente tem os 3 grandes diferenciais, os 3 pilares, digamos assim, do Vim Backup para Google Cloud. Segurança nativa, recuperação rápida, confiável e flexível, e um backup sem complicações, capaz de atender o SLA das aplicações e também os requisitos orçamentários. Tá? Ele ajuda também a ter esse insight orçamentário de quanto está custando essa proteção de dados, né, na nuvem pública, incluindo no Google. Se a gente olhar para a segurança, as características marcantes aí de segurança do Vim Backup para Google Cloud, nós temos a capacidade de criar um ambiente de backup isolado de um projeto dedicado, de vários projetos no GCP, e esse ambiente de backup consegue proteger várias outras regiões, vários outros projetos no GCP, no Google Cloud. Tá? Então, a gente consegue fazer uma consolidação da proteção de dados em toda a nuvem do Google, independente da região onde o serviço se encontre. Acesso seguro, né? Então, toda a parte de configuração é via IAM no Google Cloud e o RBAC tradicional, né? Acesso e controle baseado em função. Uma outra característica importante relacionada à segurança, que é um tema bastante importante, é a capacidade de criptografar os arquivos de backup, né? Então, são os 3 grandes diferenciais que a gente tem aqui. Falando aí da capacidade de recuperação rápida e confiável, né? Da mesma forma que a gente consegue proteger os serviços
da nuvem Google como um todo, a gente também consegue fazer restauração em qualquer lugar, entre projetos, entre regiões, entre plataformas, ou mesmo entre nuvens diferentes. Eventualmente, um cliente quer fazer o restore de uma aplicação dele que está rodando em outra nuvem pública, no Google, o Vim Backup tem essa capacidade de fazer também esse transporte de workload e restaurar diretamente como um Compute Engine, como uma instância do Compute Engine no Google Cloud, né? Recuperação completa ou granular em nível de arquivos, né? Aqui a gente está falando basicamente de banco de dados e também de instâncias, né, de computação. E o processo de recuperação que eu vou mostrar aqui para vocês, uma demonstração extremamente simples, tá? Não precisa ser nenhum especialista para utilizar a plataforma. Zero compromisso é assim, um ponto bem interessante é que a solução ela mostra para a gente uma estimativa de custo para cada política de backup que a gente gera. Então, ela já dá uma estimativa de custo em relação a custo de armazenamento do arquivo de backup e também o custo dos requests que a gente vai ter que fazer para o bucket, né? O backup é armazenado no bucket do Cloud Storage, né? No caso, e ele também dá essa estimativa para a gente. Então, a gente consegue fazer um planejamento também de custo, de gasto, né? Diretamente na plataforma. E uma outra coisa interessante que eu vou mostrar aqui na demonstração é que o Vim Backup para o Google Cloud se integra com o principal software da Vim, né, que é o Vim Backup Application, através de um plugin. E a partir dessa integração, o Vim Backup Application passa a ser um console único, centralizado, onde o cliente vai ter uma visão ampla de toda essa proteção de dados no Google Cloud, no ambiente on-premise, em outras nuvens, tá? Além, é claro, do próprio console que o Vim Backup para o Google Cloud fornece. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Luiz, então, é bem tranquilo para a gente... Por exemplo, eu tenho uma estrutura ali on-prime e meio híbrida, e eu quero usar o Vim ali, ele conversa perfeitamente com o meu Hyper-V, por exemplo, só instalar o agente ali nas VMs, e é isso, perfeito, vai tranquilamente. Sem dúvida. A gente consegue prestar essa proteção fim a fim, né? Então, inclusive a migração entre ambientes, para essas integrações ativas que a gente tem com o Hypervisor, não é necessário instalar um agente de backup nas VMs. O Vim se integra na camada de Hypervisor, então ele consegue fazer o backup da VM, independente da aplicação que está hospedada nessa VM. Tá? Então, falando aí do Hyper-V, especificamente, a gente tem integração direta. E, é claro, o cliente pode também, com essa integração, fazer um backup de uma VM Hyper-V e fazer o restore dela diretamente numa instância do Compute Engine do Google. Tá? Então, a gente consegue fazer essa integração fim a fim, né? É bastante bacana também. Facilita muito no dia a dia essa questão de mobilidade de workload, né? Utilizando o backup para isso. É bem legal, né? Bom, aqui eu queria mostrar para vocês uma arquitetura de referência do Vim Backup para o Google Cloud. Só para dar uma ideia para vocês de como que ele funciona. O software, ele é instalado numa instância VM, né? Baseada em Linux. Toda a implantação é muito simples, é feita a partir do Marketplace. Então, vocês vão lá no Marketplace, buscam Vim Backup para Google Cloud, já aparece lá, né? E o deploy também é extremamente rápido, muito simples, tá? O backup aqui de uma instância do Compute Engine é realizado da seguinte forma. O software da Vim solicita um snapshot do disco persistente que está associado a essa instância, tá? E ele implanta automaticamente instâncias que a gente chama de workers, tá? No projeto e na região Google Cloud, na qual a instância, né, a ser tratada se encontra. Então, o Vim Backup Application sobe automaticamente essas VMs workers, que são VMs Linux, tá? No momento de fazer o backup, ok? E essa instância que vai fazer o transporte, né, dos dados que a gente tirou o snapshot para o repositório de backup. Na verdade, o snapshot é montado como discos persistentes nesse worker nodes, onde a Vim vai fazer todo um tratamento para que depois a gente possa fazer aquela recuperação granular no nível de arquivos, tá? Então, a gente, quando for recuperar,
se for um Windows Server, por exemplo, a gente pode abrir depois e fazer recuperação de determinados arquivos desse sistema operacional. Tá? É para isso que serve o Worker. Acabado o processo de backup, esse Worker é desconfigurado automaticamente pela plataforma. Tá? Então, ele funciona só durante a janelinha de backup ali. O que é o repositório de backup? O repositório de backup é o destino, né? Onde nós vamos armazenar esses backups. Então, a gente está falando aqui do Google Storage, né? E o Google Cloud Storage. E a gente suporta 3 classes, tá? Para fazer esse armazenamento: Standard, Nearline e Archive. Okay? Então, vocês podem escolher qualquer uma dessas classes para fazer o armazenamento dos backups. Tá? E aí, tem aqui um elemento também ali no Worker, que é o Data Mover, né? Então, dentro do Worker, ele vai usar o Data Mover para transportar esse arquivo de backup consolidado, né, dentro desse formato universal VIM para o Google Cloud Storage, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona a arquitetura, tá? Aqui tá um pouco dessa contextualização que a gente falou aí de nuvem híbrida, né? Então, a gente tem essa visão macro de integração. Então, a gente tem aqui o Vim Backup Replication, né? Imaginem que ele está instalado num ambiente de nuvem privada do cliente, tá? Protegendo, por exemplo, né? VMs do Hyper-V ou mesmo servidores físicos. Através de um plugin, a gente consegue fazer a transação e a conversa do Vim Backup para o Google Cloud com o Vim Backup Replication, tá? E aí, a gente consegue fazer essa portabilidade de aplicações que eu comentei anteriormente. Então, fazer um restore direto ali para uma instância do Google Compute Engine, ou trazer de volta, né? Olha, eu quero trazer essa aplicação que está no Google Cloud para o meu Hyper-V, por algum motivo, né? Uma validação, alguma mobilidade de workload, tá? Então, a gente consegue fazer tudo isso através do Vim, tá bom? Isso funciona tipo um DR, vamos supor. A gente pode fazer... Ali. Exatamente, a gente pode fazer uma analogia com DR, né? Só que aqui, assim, a estratégia é backup e recuperação, né? Então, a gente faz o backup, monta esse arquivo universal de backup e restaura como uma instância lá no Compute Engine, né? Aqui eu trouxe para vocês uma contextualização desse poder que a Vim tem, né? De movimentação entre diversos tipos de infraestruturas e nuvens públicas, tá? Então, eu destaquei aqui a capacidade relacionada ao Google Cloud, tá? Então, a gente pode restaurar VMs vSphere, Hyper-V, Acropolis, inclusive um backup de uma máquina bare metal diretamente no Google Cloud e vice-versa, tá? Então, isso mostra o poder da ferramenta, né? Ela faz todo esse tratamento necessário para a gente poder restabelecer uma aplicação, né? Principalmente aplicações monolíticas, onde a gente tem toda uma questão de bibliotecas, né? Que devem ser tratadas, e o Vim faz isso de uma forma transparente. Tá legal? Hoje, nós temos alguns serviços, né? Aqui que são protegidos no Google Cloud. Então, claro, o Compute Engine. E nós temos a proteção do Cloud SQL, tá? Então a gente consegue fazer a proteção do Google Cloud SQL para MySQL e também para o PostgreSQL. E como eu disse, o armazenamento do backup é feito em qualquer um desses tipos, né, dessas classes do Google Cloud Storage. Tá bom? Aqui sim a gente tem um caso de disaster recovery, né, onde realmente a gente vai fazer uma replicação. Então, nós vamos começar a replicar aplicações que estão no ambiente de nuvem privada do cliente para o Google, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um serviço Google Cloud VMware Engine, né? Então, a gente estabelece os hosts na nuvem do Google, e aqui a gente vai fazer uma replicação assíncrona, né? Então, a gente vai tirando os snapshots das VMs ali da nuvem privada e transportando ali para o ambiente VMware no Google Cloud.
toda essa parte de aplicação também é orquestrada pelo Vim. Tá legal? Então, também entra naquele caso que a gente falou, né, de que as empresas estão procurando também os ambientes de nuvem pública para suas estratégias de continuidade de negócios e também disaster recovery. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Esse foi o contexto, assim, do Vim. Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo? Lembrando que podem usar o chat também, né? Se vocês quiserem, Fique à vontade. tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Legal. Então, vou compartilhar aqui o laboratório, né, que eu criei. Deixa eu só voltar aqui, tá? Para a gente fazer uma pequena demonstração, tá bom? Então, eu estou aqui com... Vocês estão vendo minha tela aqui, o console, né? Sim. Perfeito. Então, a gente tem aqui o console, né, lá do Google Cloud, o Compute Engine, tá? Nós temos, então, aqui... Eu já fiz o deploy do Vim Backup para o Google Cloud, tá? E também fiz o deploy aqui de uma instância Linux, né, básica, só para a gente poder fazer aqui a demonstração, tá? Implementei aqui em North Virginia, tá? E aqui a VM, né? A VM não, a instância do Vim Backup para o Google Cloud tem um endereço IP público, tá? Por onde a gente consegue acessar o console. Tá? Então aqui eu tenho um ambiente de laboratório. Esse é o console, né? Do Vim Backup para o Google Cloud. Extremamente simples, né? Muito intuitivo, como a gente falou. Então aqui a gente tem logo de cara um overview do ambiente, né, do que está acontecendo ali em termos de proteção de dados. A gente tem um overview com as informações sobre as sessões executadas nas últimas 24 horas, os jobs realizados com sucesso ou não, tá? Então aqui a gente tem toda essa informação. Uma relação dos workloads protegidos, então no momento estamos sem nenhum. Aqui apareceriam todos os workloads que vocês estão protegendo, tá? Uma utilização do repositório de backup, ou seja, quanto que ele já foi utilizado. Aqui eu configurei também um Cloud Storage Standard, tá? Para a gente poder armazenar os backups e os snapshots, né? E um overview aqui da saúde, né? De como que está a integridade da solução, se ela está trabalhando corretamente, tá? Então é bastante intuitivo. Para criar Luiz, tem uma pergunta aqui do Rogério, não sei se é o momento, faço agora. Pode ficar à vontade, por favor. Tá bom. O Rogério pergunta aqui, quando ele possui uma VM na AWS, um plugin da AWS, e migra para o GCP, como funcionam esses ajustes finos para a nova plataforma? Não sei se você ou o Montosa também pode ajudar ele, tá? Olha, na verdade... se for uma instância EC2 padrão, né, e você está fazendo o backup dela, não é necessário nenhum tipo de ajuste, tá? Basta fazer o backup dessa instância EC2, né, no Vim. A gente tem o Vim Backup para a AWS também, né? Então, utiliza o Vim Backup para a AWS, transporta esse arquivo de backup ali para o Vim Backup Application, e a partir do Vim Backup Application, a gente tem as opções de restore. Então, a gente clica ali no Vim Backup Application e só fala, ó, Restore to Google Cloud. Ele vai fazer a recuperação já como uma instância do Compute Engine. Não é necessário, a priori, nenhum tipo de tratamento, tá? Em relação à instância C2, no caso, tá? Claro, está usando um sistema operacional Windows, Linux, né? A gente tem que verificar toda essa compatibilidade também, mas, a princípio, não é necessário. A gente só tem que fazer essas verificações de compatibilidade, né? Se a gente tem a mesma versão e a mesma distribuição, por exemplo, Linux, que o cliente eventualmente está usando no EC2, no Compute Engine, só fazer esse casamento aí. Acho que o ajuste fino seria só isso, né, Luiz? Basicamente olhar a compatibilidade, nenhuma ação manual, assim, sabe? Bem tranquilo. Tudo bem? Legal. Então, para a gente criar uma política de backups, né, o Vim Backup para o Google Cloud trabalha com o conceito de políticas, né? Então, a gente vem aqui
tá? E como eu falei, hoje a gente tá protegendo Compute Engine e SQL, né? E a gente vai criar uma política aqui, tá bom? Então, a gente vem aqui e adiciona uma, tá? Então, vamos colocar aqui o nome, né, da política, vamos colocar uma descrição, tá? Vamos fazer um backup daquela instância Linux que eu criei lá, ok? Então, aqui a gente tem... a tela está muito pequena para vocês? Se quiser aumentar um pouquinho... Eu vou tentar aumentar um pouquinho, tá bom? Melhorou um pouco? Deixa eu só tentar novamente aqui. Aqui é o máximo que eu consigo, tá? Mas eu vou descrevendo para vocês, tá bom? O que a gente deseja proteger? É a primeira pergunta, né? Então, nós vamos escolher o projeto que eu criei, tá? Então, a gente vai ter, assim que a gente selecionar o projeto, apareceriam todos os projetos aqui, de todas as regiões, né, associadas com essa conta, ok? Bastaria escolher o projeto que a gente deseja proteger. No momento de implantação do Vim Backup para o Google Cloud, tem uma série de políticas de IAM que devem ser implantadas, né? Lembrando, toda a integração da solução é feita com APIs, então a gente tem que criar todas essas políticas. E a criação é muito simples também. No momento de implantação, a gente dá um cliquezinho ali e o próprio Vim já nos dá o arquivo com todas as políticas que têm que ser criadas, e a gente só faz um deploy via Cloud Shell, tá bom? Então, clicamos em Next aqui. Legal, a gente escolheu o projeto que a gente deseja proteger. A região, né? Então, a gente está trabalhando com North Virginia aqui. Adiciona a região, tá? E aqui, nós escolhemos qual é o recurso que a gente deseja proteger. Então, são instâncias, né? Vamos proteger uma instância. A gente dá um browser, tá? E apareceriam todas as instâncias que a gente selecionou naquela região. Então, apareceu aqui essa que a gente configurou. Ok? Então, estamos protegendo aqui aquela nossa instância Linux. Aqui a gente pode escolher também a localização de onde que a gente vai armazenar os snapshots, né? Se pode multirregional ou regional. Então, por questão de custo, pode ser o regional, claro, depende também dos requisitos de projeto. E aqui a gente habilita o backup, tá? Então, além de fazer o snapshot, a gente também quer fazer o backup. E aqui a gente tem a possibilidade de escolher diferentes repositórios de backup, diferentes cloud storages, tá? De acordo com a necessidade também do projeto ou do cliente, né? Então a gente clica aqui, selecionei o repositório que eu havia criado, o standard, né? Tá? Então a gente já tem a configuração, dei snapshot backup. E aqui a gente vai criar a política de backup. Então a gente vai definir quantos backups serão feitos, quantos backups diários, semanais, mensais, anuais, assim por diante. Então a gente vai definir aqui a política de backup diário, tá? Então a gente escolhe aqui o horário, né, que a gente deseja fazer o snapshot e o backup, podem ser horários diferentes, tá? Então eu escolhi aqui 22 horas. A gente também pode configurar a retenção desses backups snapshots, tá? Então aqui a gente está com reter snapshots por 7 dias e os backups por 21 dias. Muitas políticas de backup também apenas armazenam os backups diários dos últimos 7 dias, depois das 4 semanas, né, dos 12 meses e o anual. Então é geralmente assim que a gente trabalha, tá? Vamos manter aqui o padrão. A gente poderia também, claro, criar a política de backup mensal, né? Apareceriam os meses aqui, tá? Okay. Então a gente não vai criar o semanal, mensal, desculpa, eu falei errado, né? Tá? Que é o mensal, ok? E o anual também. Então vamos ficar só com o diário aqui. Nós poderíamos configurar labels também, né? Para poder fazer snapshots mais customizados, né? Então ele também permite esse tipo de identificação.
Aqui a gente pode falar para a solução quantas vezes ela vai tentar fazer o snapshot e o backup. Então, ela vai tentar 3 vezes. Só depois de 3 vezes da terceira tentativa que ela vai dar um erro ou acusar alguma falha. A gente também consegue fazer verificação de saúde, né, um check de saúde, tá? Para os blocos e para o arquivo de backup que a gente está gerando, tá? Através de CRC. Então, isso é legal também, né? Tá? E notificações. Então, a gente também consegue configurar notificações via e-mail, por exemplo, para um administrador, quando esse job for disparado ou concluído. Aqui, se vocês observarem, já tem a estimativa de custo dessa política de backup, né? Então, para a gente fazer o backup e o snapshot dessa instância Linux, nós vamos gastar 21 cents de snapshots, 1,65 dólares de backup, para manter aquela política, né? Retenção de 7 dias de snapshot, 21 de backup. E com a volumetria que essa instância tem hoje. Tá? E as transações aqui em nível de bucket. Okay? De acordo com a região que a gente escolhe, ele também já atualiza os custos automaticamente. Luiz, só uma observação. Mensal, né? Esse custo aí. Né? Mensal, exatamente. Ele já faz a projeção mensal. Tá bom? Isso é bem interessante, né? Porque já dá uma visibilidade para a gente, né? Aqui ele faz uma verificação se está tudo ok, tá? As permissões, né? São aquelas permissões IAM que a gente falou que são necessárias, tá? O sumário, ok? Então aqui tudo que a gente configurou e pronto, a gente conclui aqui a configuração, tá? Como que a gente faz o backup, né? Simples, a gente pode esperar aqui, né, 10 horas da noite, ou a gente pode executar agora. Seleciona a política de backup e dá um start. Tá? Então a gente já vai começar aqui a rodar, né, o job de snapshot e de backup. Tá legal? O que ele vai fazer aqui nos bastidores? Ele vai criar aquela instância worker para a gente poder fazer a movimentação, né, dos snapshots para o repositório de backup, utilizando essa instância temporária, instância worker, né, onde a gente vai montar esses snapshots como persistent disks desse worker. Aqui vai aparecer um erro para a gente, porque eu estou usando aqui o FreeTier, tá? Uma das características quando a gente configura esse worker node, eu configuro ele para North Virginia, é que automaticamente a solução vai subir uma volumetria de discos persistentes que ela considera que seja adequada para fazer esse backup da forma mais eficiente e rápida possível. Como no FreeTier, o limite que eu consigo fazer o deploy aqui é de 500 gigabytes, ele está dando esse erro porque ele entendeu que seriam necessários mais. Tá? Qual o limite? No máximo 4 terabytes, tá? De acordo aí com a política de backup e as características da instância de front-end que a gente está protegendo. Então a gente não vai conseguir isso fazer, porque eu estou com essa limitação, mas vou mostrar para vocês aqui o snapshot. O snapshot já foi feito com sucesso, tá? Então a gente tem aqui as estatísticas, ok? E a gente, se a gente for agora lá na nossa, no nosso painel, né, de Compute Engine, daqui a pouquinho vai aparecer para a gente aqui, né? Ele não vai estar funcionando, mas vai aparecer a instance worker, tá? Ele ficou em freeze porque ele não conseguiu alocar a quantidade de discos. Numa conta normal aí, né, que não seja FreeTier, vocês conseguem fazer essa alocação automaticamente. Então aqui é aquele conceito que eu falei para vocês, worker, node sobe automaticamente e depois ele é deletado também quando o job de backup for concluído. Tá legal? Isso tudo automático, né, Luiz? Não precisa de interação nenhuma. Nenhuma. Ele já vai subir aqui, né? E já vai fazer o backup, e o snapshot já foi feito também, né? Então o snapshot já está armazenado. Tá legal? Uma coisa que eu fiz aqui para esse nosso bate-papo foi já configurar o plugin com o Vim Backup Application, tá? Então esse daqui
é o painel do Vim Backup Application. Esse aqui é um servidor que a gente tem no laboratório aqui, né? Então, inclusive, é um host Hyper-V, né? Que a gente está protegendo com algumas VMs, tá? E eu já fiz o deploy aqui do plugin, que é extremamente simples também. Se a gente vir aqui na infraestrutura de backup e clicarmos aqui em servidores gerenciados, né? Aqui a gente vai ter, entre os servidores que a gente está gerenciando, aqui no caso o Hyper-V, né? Um servidor Linux que a gente tem aqui também, tá? Vai aparecer o appliance Vim Backup para o Google Cloud que a gente fez o deploy lá, né? E a partir daqui, a gente pode abrir o console também, tá? Então, entra naquele conceito de console único de gerenciamento, tá? A gente vai enxergar tanto o ambiente de nuvem privada, como o ambiente de nuvem pública aqui no Google, ok? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem essa questão de visibilidade fim a fim, tá? Uma outra coisa aqui, os jobs de backup que a gente dispara lá e que estão sendo executados no Google Cloud também aparecem aqui, né? Então a gente tem aqui aquele job que a gente acabou de criar, tá? Fazendo backup, né? Se a gente clicar nele aqui, ele vai dar para a gente as estatísticas, vai dar o mesmo erro que a gente observou lá, né? Tem possibilidade de agregar um disco maior que 500 GB para poder fazer montar, né, o arquivo de backup. Então, aqui no caso é uma restrição do free tier, tá? Mas aqui a gente também vai ter essa visibilidade, inclusive disparar um job de backup daqui também, tá? A gente tem aqui uma outra capacidade bem interessante, que é o seguinte, olha, a gente não conseguiu fazer backup, mas a gente conseguiu fazer snapshot, certo? Então, aqui aparece o snapshot, que a gente acabou de tirar lá, né, da nossa instância Linux. A gente tem essa visibilidade fim a fim, né? E a gente pode fazer um restore, né, desse snapshot aqui, tá? Então, vamos fazer um restore desse snapshot para a própria Google Cloud. Se fosse um backup, né, não um snapshot, aí eu poderia fazer um restore para Hyper-V, para vSphere, para AWS, assim por diante, aquela pergunta que teve anteriormente, tá? Então, a gente escolhe aqui a máquina, né, que a gente quer, tá? Vamos fazer um restore lá para o próprio Compute Engine, tá? Como uma outra instância. Então, ele vai pegar aqui as informações, tá? Vamos restaurar aqui com configurações diferentes. No momento do restore, nós também podemos, do restore, no caso aqui desse snapshot, poderia ser backup também, escolher outro projeto, outro data center, outra região, né? Outra zona de disponibilidade, tá? Então também tem essa flexibilidade que eu falei lá no começo do nosso bate-papo. Então vamos manter a mesma, só para a gente poder ver ali no console. Só tem mais um minutinho aqui, eu já estou acabando. Só a gente fazer a restauração desse snapshot, tá bom? Legal, a gente tem aqui a instância, tá? A gente pode escolher o tipo também, tá? De Compute Engine que a gente vai querer restaurar, não necessariamente o mesmo. Então isso é bem legal também, né? Tá? E aqui a gente vai dar um nome diferente, né? Para a instância. Então a gente edita o nome aqui. Vou colocar aqui Linux Instância 2. Vamos dar um Next. Ele está validando aqui o nome, né, para ver se não tem conflito. Vamos usar a mesma rede, tá? Poderia utilizar outra rede também. Tá? Então, se eu tiver uma VPC própria minha ali, com uma subnet, eu posso restaurar essa máquina dentro dessa rede? Sim, sim. Só clicar aqui, né? Apareceriam aqui os VPCs que a gente configurou. Eu só estou com o default, mas apareceriam outros, tá bom? Excelente. Tá? Daquele data center, daquela região que a gente selecionou. Tá legal? Tá bem prático, né? O motivo da restauração, tá? E o sumário, a gente dá um concluir. E agora a gente vai fazer a restauração desse snapshot
lá no Google Cloud a partir da console de Private Cloud do cliente. Tá? Então, isso que é bacana. Poderia também fazer diretamente lá na console do Vim Backup para Google Cloud. Tá? Pessoal, vocês têm alguma pergunta enquanto o snapshot sobe aqui? Tudo bem? Pode perguntar, Wellington. Opa, tem uma pergunta aí. Eu não sei se eu posso abrir o microfone, tudo bem, pessoal? Boa tarde, claro. Eu não peguei desde o começo a apresentação, queria saber se você falou ali da parte de restauração, né, que pode fazer um backup em um ponto, restaurar para qualquer outra tecnologia, mas fazer um failover entre tecnologias diferentes é possível também? Failover não, porque seria uma replicação, né? Então, a replicação, quando a gente está fazendo uma replicação, geralmente é baseada em snapshot, tá? Ou a integração com um plugin específico do provedor do hypervisor, né? Como a gente está fazendo snapshot, o hypervisor de destino tem que ser o mesmo de origem, tá? Isso se aplica para qualquer estratégia de replicação, quando a gente está replicando snapshots para outra localidade. Agora, quando a gente tem que a gente pode lançar mão de uma estratégia de backup e recuperação, aí sim entra toda essa capacidade que o Vim tem, de pegar esse arquivo único de backup e restaurar em outro tipo de infraestrutura. Tudo bem? Por isso que no meu exemplo eu mostrei, né, como destino lá no Google Cloud, um ambiente VMware. Então, se o ambiente de origem é VMware, a gente trabalha com snapshot na replicação, a gente só vai conseguir montar aquele snapshot, né, se a gente tiver com o hypervisor vSphere também, né, não vai conseguir montar no Hyper-V, tá? Tá acabando aqui de montar, né, a instância, vamos tentar ver aqui se subiu. Então, aqui, né, tá acabando de subir a nossa instância 2, né, que nós recuperamos a partir do snapshot. Se fosse backup, pessoal, seria a mesma coisa. Eu só não consegui demonstrar backup por causa dessa questão do FleetYear, mas fiquem tranquilos que a forma de fazer é a mesma. Então, eu encerro aqui, né, um pouquinho atrasado, e passo a palavra aí para vocês. Muito obrigado. Boa, Luiz. Obrigado, viu? Tema bem importante esse quando a gente fala de backup, né? É importante lembrar que a gente, QI, junto com o Vim, junto com o Google, nós temos aí uma solução e aí contem com a gente para poder aqui ajudá-los. Só compartilhar aqui com vocês, aqui finalizando aqui a nossa apresentação. Acho que tem uma pergunta aí, né? Mas eu queria, então, se vocês quiserem fazer uma avaliação gratuita do ambiente de vocês, né, um assessment gratuito, através aqui dos nossos especialistas aqui da equipe da QI, fiquem à vontade, tá bom? Para a gente poder ajudá-los aí. Conhecer um pouquinho mais da jornada, né, da nossa jornada aqui da QI de modernização de infraestrutura e dados também, fiquem à vontade, para vocês entrarem em contato conosco. E algumas trilhas aqui de treinamentos gratuitos que a gente tem sobre desvendando aí Google Cloud. Beleza, pessoal? Dúvidas que vocês tiverem, então temos aqui o e-mail dos nossos 3 técnicos aqui que participaram conosco. Eu vou colocar o meu e-mail também aqui no chat, tá bom? Se vocês quiserem conversar comigo sobre alguma demanda que vocês tenham, algum workload, alguma aplicação para, eventualmente, a gente avaliar para levar para a cloud, para projetos de backup, então contem comigo, já coloquei aqui meu contato, para que vocês possam falar comigo, e aí eu dou andamento aqui para poder ajudá-los. Beleza? É isso? Obrigado, então, pela participação de todos. Pessoal, tem alguém aí com mais alguma dúvida que queira perguntar aqui para a gente? Fiquem à vontade aqui, explorem ao máximo aqui, tá bom? Saibam que a gente tem a competência, a gente tem especialistas para ajudá-los nesse processo. Ó, o Wellington levantou a mão aí. Vai lá, Wellington, por favor.
Não sei se vai conseguir me responder, a pergunta é mais ali para o Luiz. Eu não sei se tem algum curso especializado em vinho que você indica, porque eu vi que você tem uma baita de uma expertise, e eu uso a ferramenta aqui em Local, né? A gente é cliente da Key Network, por isso que eu queria me especializar nessa área do vinho. Eu não acho um curso legal, assim, né? Só portais, Alura, Udemy. Eu não sei se você tem uma recomendação, assim. Acho que está no mudo, Luiz. Está no mudo. Temos sim, claro. Nós temos treinamentos oficiais da VIM, né? Eu vou compartilhar aqui com a equipe da QI, né? A Adstec é o centro hoje de treinamento oficial VIM, né, na América Latina, né? Então, eu recomendaria para você, Wellington, e para outras pessoas que querem se aprofundar no tema, de fazer um treinamento de 3 dias, que é o VIM Certified Engineer. São 3 dias de treinamentos com hands-on. E depois do treinamento, vocês podem fazer a prova de certificação e sai certificado, um engenheiro certificado VIM, né? Então, esse treinamento dá toda o expertise necessário para passar nessa prova e também no dia a dia. Também existem 2 treinamentos gratuitos no próprio ProPartner da VIM, caso vocês sejam parceiros, tá? No caso, a própria QI pode disponibilizar isso para vocês, a gente pode marcar, inclusive, uma sessão entre nós aqui para fazer uma rodada de treinamento. A gente tem o treinamento de Sales e Pré-Sales, e a gente pode estar fazendo esse treinamento junto com vocês também, que é gratuito. Legal. Eu consigo depois esse contato contigo? Posso mandar um e-mail, uma coisa assim? Sim, pode mandar para o Alexandre, para o Rodolfo, para a Maria Paula, e a gente compartilha com você com todo prazer. Perfeito. Tá, então toca. Obrigado, tá? Muito obrigado. Beleza, obrigado aí, Wellington. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão a gente já vai encerrando aqui. Só agradecer o Luiz aí pela parceria, né? Participação e o tempo. Maria, né? O pessoal do marketing fez esse evento acontecer. Muito bom. E todos vocês que participaram aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Beleza. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para todos aí. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa tarde.